Você consegue imaginar o peso do luto e do desespero esmagando uma mulher sozinha, com 3 filhos pequenos, prestes a ser arrancada da única vida que conheceu? Imagine Isabela Rocha, uma jovem viúva de apenas 28 anos, tendo que encarar o abismo no coração do Brasil imperial. Essa não é uma história inventada. Aconteceu em 1823, no interior selvagem do Mato Grosso. E o que Isabela encontrou, ou melhor, o que ela foi forçada a procurar, mudou para sempre o destino daquela terra. A manhã de 15 de julho de 1823 era cinzenta, pesada, como um presságio, sobre a fazenda Rio Sereno, uma vasta propriedade que se estendia por léguas de pastagens. Isabela acordou não com o canto do galo, mas com o som seco e ameaçador de cascos de cavalo no terreiro. Vozes altas, alteradas, rasgavam o silêncio da fazenda. Um som de violência que acelerou seu coração. O tecido preto de seu vestido de luto parecia ainda mais opressor naquele dia. Correndo até a janela de treliça, o ar gelou em seus pulmões, tornando-se uma pedra. Lá embaixo, no chão batido, estava a cena que ela temia. O coronel Ramiro Alves, seu cunhado, com mais de 20 capangas armados. Faziam 6 meses que Daniel, seu marido, havia sido levado pela febre amarela, deixando-a com o peso de uma fazenda e 3 vidas minúsculas. Lucas, o primogênito de 10 anos, esperto, mas com uma timidez que o paralisava. Sofia, de 7, com os mesmos olhos verdes e inquisidores da mãe. E o pequeno Tiago, de apenas 4, que ainda perguntava todas as manhãs quando o pai voltaria do céu. O coronel Ramiro não se deu ao trabalho de bater. A porta de madeira maciça da casa foi arrombada com um coice violento, o barulho ecoando como um tiro. O coronel entrou, esporas tilintando no assoalho de peroba, como se já fosse o dono de tudo. Ele era um homem enorme, com uma barriga proeminente, bigodes encerados e olhos pequenos e inquietos que pareciam vasculhar a alma. Vestia um terno de linho branco, mas já sujo de poeira e com manchas de suor sob os braços, apesar do orvalho da manhã. Isabela Rocha. Ele começou com uma cortesia falsa, tirando o chapéu de couro. Eu vim buscar o que é meu por direito. Isabela sentiu as pernas tremerem, mas puxou as crianças para trás de suas saias e conseguiu manter a voz firme, embora fina como um fio de seda. Esta casa era do meu marido, seu irmão. Daniel deixou tudo para mim e para as crianças. O senhor sabe disso. Ramiro soltou uma risada seca, que não continha alegria, mas um veneno silencioso. Meu irmão estava delirando de febre quando fez esse testamento. Não estava em pleno juízo. Além do mais, uma mulher sozinha não tem condições de administrar uma fazenda deste porte. Estou lhe fazendo um favor, tirando este peso de suas costas. Ele sorriu, um movimento cruel que não alcançou seus olhos. Um favor? A raiva começou a subir na garganta de Isabela, misturada ao medo mais frio. O senhor está me roubando, está roubando seus sobrinhos. Cuidado com as palavras, cunhada. O tom de Ramiro ficou ainda mais ameaçador, a voz baixa vibrando na garganta. Não queremos que as crianças vejam a mãe ser arrastada daqui como uma qualquer, não é mesmo? Ele brandiu um papel amassado e amarrotado. Tenho aqui uma ordem do juiz. O senhor Magalhães, que o senhor conhece bem, concordou que seria melhor para todos se eu assumisse a propriedade. Isabela sabia que era uma mentira deslavada, construída sobre uma base de corrupção. O juiz Magalhães e o coronel Ramiro jogavam cartas juntos todo sábado e dividiam propinas desde que a vila era apenas um punhado de casebres. O que poderia uma viúva pobre fazer contra o homem mais poderoso e implacável de toda a província? Mamãe! Sofia, a filha do meio, começou a chorar, agarrada à barra da saia da mãe. Eu não quero sair daqui. Foi aqui que o papai morava. O coronel Ramiro sequer olhou para a menina. Fez um sinal com a mão, um gesto mínimo de seu dedo grosso, e seus capangas, homens rudes e de olhar vazio, começaram a arrastar os poucos móveis para fora.
Isabela observou com dor física o baú que pertencera à sua mãe sendo carregado, a mesa onde Daniel escrevia cartas de amor, a cadeira de balanço onde ela aninhava Tiago. Cada objeto era um pedaço de sua vida arrancado. Pode levar suas roupas, o coronel disse com desdém, cuspindo as palavras. E a mobília do quarto das crianças. Não sou um monstro, mas quero vocês fora daqui antes do meio-dia. Para onde vamos? Isabela perguntou, o desespero finalmente rompendo a barreira da voz, tornando-a um lamento. Não temos para onde ir. Este não é o meu problema. O coronel Ramiro já estava de costas. Há um leilão de terras abandonadas na vila de São Francisco amanhã. Ouvi dizer que tem umas propriedades bem baratas. Quem sabe você não tem sorte? Ele saiu rindo, deixando Isabela abraçada aos 3 filhos que choravam. Lucas tentou ser forte, limpando as lágrimas com as costas da mão suja. Não chora, mãe. Eu vou trabalhar. Eu vou ajudar a senhora. Isabela beijou a testa do filho. Como explicar a uma criança de 10 anos que o mundo era podre, que a justiça era uma palavra vã e que às vezes os maus venciam e comemoravam a vitória com gargalhadas secas? Ela tinha algumas poucas economias escondidas, dinheiro que Daniel havia guardado para emergências. Não era muito, mas talvez fosse o suficiente para recomeçar em algum buraco que o coronel não fosse capaz de encontrar. Naquela tarde, sob um sol escaldante, um sol cruel que parecia zombar de sua desgraça, Isabela Rocha deixou a fazenda Rio Sereno. Ela ia numa carroça velha, puxada por um burro cansado, o único animal que o coronel permitiu que levassem. As crianças seguiam atrás, em silêncio. Tiago dormia no colo de Sofia, e Lucas olhava para trás a cada curva da estrada, observando a casa onde nasceu e onde o pai morreu desaparecer na poeira vermelha. Um nó apertava o peito de Isabela. Ela não estava apenas fugindo, ela estava sendo expulsa da memória do amor. A viagem até a vila de São Francisco, o nome parecia irônico, sugerindo santidade em um lugar dominado por demônios, levou 2 dias e 2 noites. A primeira noite, dormiram sob as estrelas, o frio cortante do Planalto do Mato Grosso penetrando nos cobertores. Isabela contava histórias antigas, lendas do Pantanal, para distrair as crianças do medo e do silêncio assustador que só a natureza selvagem oferece. Ela fingia coragem, mas o medo era um peso esmagador no ventre. Na segunda noite, conseguiram abrigo no estábulo de um fazendeiro de bom coração que se apiedou daquela família em farrapos. O cheiro de esterco e feno era um luxo comparado ao ar frio da noite passada. Isabela podia sentir o cheiro das crianças, de poeira e lágrimas. Ela sabia que precisava encontrar um porto antes que o desespero se tornasse apatia. São Francisco, em 1823, era uma vila que lutava para se tornar cidade. As ruas eram de terra batida que viravam um mar de lama com a chuva e um inferno de poeira na seca. As casas de adobe e madeira se espremiam umas contra as outras, e o cheiro do rio São Francisco, baixo naquela época do ano, pairava sobre tudo como uma maldição antiga. Isabela conseguiu um quarto minúsculo numa pensão perto do mercado, prometendo pagar assim que vendesse o que restava. A dona da pensão, uma mulher grande e calorosa chamada Dona Zulmira, olhou para ela com sincera pena, servindo-lhe um caldo quente que queimou, mas confortou a garganta. Ouvi falar do que o coronel Ramiro fez. Dona Zulmira sussurrou, a voz grave. Aquele homem não tem alma, mas cuidado, moça, ele tem olhos e ouvidos em toda parte. Não fale mal dele em público. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o sino da igreja da matriz, o som alto, que parecia anunciar não a missa, mas o leilão. Era sábado, dia em que a vila se enchia de gente vinda das fazendas e sítios vizinhos. O leilão aconteceria em frente à prefeitura, um prédio de 2 andares, pintado de azul claro e branco, que parecia ridículo em meio às construções pobres ao redor. Ela deixou as crianças sob os cuidados de Dona Zulmira, prometendo voltar com boas notícias, e seguiu para a praça. O coração batia tão forte que podia sentir o pulsar no pescoço.
O leiloeiro, um homem magro e pálido de voz estridente chamado Tavares, já estava em cima de um caixote de madeira, gritando as ofertas para a multidão. Havia de tudo: ferramentas enferrujadas, animais doentes, móveis quebrados. E, finalmente, o que Isabela procurava: propriedades que ninguém queria. Agora, senhores e senhoras, Tavares gritou, limpando a garganta com um ruído úmido. Temos aqui 3 propriedades especiais. A primeira, um sítio abandonado na estrada de Candeias. Precisa de reparos grandes, mas a terra é boa. Começamos com 50 mil réis. Era muito mais do que Isabela tinha. Ela tinha apenas 15 mil réis, uma quantia irrisória para a época que mal daria para comprar um burro saudável. Ela ouviu a propriedade ser vendida por 300 mil réis para um comerciante de gado. Segunda propriedade, Tavares continuou com mais entusiasmo. Uma casa na vila, na Rua da Capela. Precisa de telhado novo, mas tem poço próprio. Começamos com 30 mil réis. Ainda era demais. Isabela sentiu o desespero roer em suas entranhas. Onde ela iria com 3 crianças e 15 mil réis? Seria obrigada a se curvar, a implorar pela caridade do coronel? Nunca. O leiloeiro Tavares fez uma pausa dramática, como um ator de teatro barato, observando a multidão com olhos cintilantes. O sol do meio-dia começava a esquentar a nuca de Isabela. E agora? Tavares gritou, a voz quase sumindo de tanta emoção forçada. Temos nossa última propriedade do dia. Confesso que hesitei em incluí-la no leilão, mas a lei é a lei. Ele fez outra pausa, esperando o efeito. O murmúrio na multidão começou a crescer, tornando-se um sussurro nervoso. Uma cabana com 5 hectares de terra no Brejo das Almas Perdidas. O nome, Brejo das Almas Perdidas, atingiu a multidão como uma pedra. Um silêncio assustador se instalou, interrompido apenas por alguns passos nervosos e o som de um homem cuspindo no chão, como um exorcismo. O Brejo das Almas Perdidas? Alguém gritou da multidão, a voz cheia de escárnio. Ninguém em sã consciência compraria aquilo. Tavares limpou o suor da testa com o lenço. Como eu disse, a lei exige que todas as propriedades abandonadas sejam leiloadas. A cabana pertenceu ao velho Justino, que morreu sem deixar herdeiros. Está abandonada há 5 anos. 5 anos, não! Uma velha gritou, suas mãos trêmulas. Ninguém vive lá desde o massacre de 1798. Aquele lugar é amaldiçoado, amaldiçoado. Isabela, que estava paralisada de medo até então, deu um passo à frente, quase sem querer. O nome aterrava a todos, mas o preço, pensou, deveria ser o único que ela poderia pagar. O desespero a impulsionava. Ela havia perdido a casa do marido e do pai de seus filhos. O que mais ela tinha a perder? Qual o lance inicial? Isabela perguntou, a voz rouca. Tavares parecia chocado, como se uma alma tivesse falado com ele. Senhora, talvez não tenha ouvido. Esta propriedade fica no Brejo das Almas Perdidas. É cercada por água suja, cheia de jacarés, cobras e sabe Deus mais o quê. E as histórias são horríveis. Qual o lance inicial? Isabela repetiu, desta vez com uma firmeza que nem ela sabia possuir. 5 mil réis, Tavares respondeu quase sussurrando, envergonhado do preço irrisório. Eu ofereço 10 mil réis, Isabela disse em voz alta. A multidão ficou em silêncio absoluto. Todos se viraram, olhando para aquela jovem viúva, vestida de preto, como se ela fosse uma louca. Um senhor idoso se aproximou, sua voz baixa e compassiva. Moça, você não é daqui, não conhece as histórias. Naquele brejo morreram bandeirantes, padres, índios. Dizem que à noite se ouvem gritos de almas penadas. Nenhuma família jamais conseguiu viver lá por mais de 1 mês. Eu ofereço 10 mil réis, Isabela repetiu, olhando diretamente para Tavares. Ela sentiu o cheiro de mofo e podridão daquele pântano, o fedor de morte. Mas ela também sentiu a única oportunidade que a vida lhe dava. Tavares olhou ao redor, esperando outro lance. Ninguém disse nada.
Ninguém se arriscaria a desafiar a maldição. 10.000 réis. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Vendida para a senhora. Quando Tavares disse o sobrenome dela, Rocha, um novo murmúrio percorreu a multidão. O coronel Ramiro não estava ali, mas Isabela sabia que ele saberia em minutos que sua cunhada havia comprado a propriedade mais amaldiçoada de toda a região. Ele riria, mas ela teria um teto. Tavares lhe entregou os papéis com as mãos trêmulas, como se estivesse passando um atestado de óbito. Que Deus tenha piedade de sua alma, senhora, e de seus filhos, ele disse, balançando a cabeça. Isabela voltou para a pensão com os documentos. As crianças a esperavam na porta, ansiosas. Compramos uma casa, mãe? Lucas perguntou esperançoso, com seus olhos escuros brilhando. Sim, meu filho, Isabela respondeu, o medo ainda presente, mas agora temperado por uma dose de adrenalina. Compramos nosso novo lar. É bonita? Tem árvores? Sofia perguntou com a curiosidade típica de seus 7 anos. Posso ter um jardim? Isabela abraçou os 3. Nós vamos transformá-la no lugar mais bonito do mundo. Vocês vão ver. Vamos trabalhar juntos e fazer deste lugar o nosso lar. Dona Zulmira quase desmaiou quando soube o nome. Brejo das Almas Perdidas. Senhora Isabela, você enlouqueceu? Não posso permitir que leve essas crianças para lá. É o único lugar que posso pagar, e Isabela respondeu com uma convicção que estava longe de sentir. E eu não acredito em maldições. Eu acredito em trabalho duro e na proteção de Deus. Deus não entra naquele brejo, Dona Zulmira sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Nem o diabo quer saber daquele lugar. No dia seguinte, Isabela teve grande dificuldade em encontrar alguém disposto a levá-los. Ela só conseguiu convencer um mulato velho e taciturno chamado Elias a aceitar. E ele cobrou 3 vezes o preço normal. Eu levo vocês até lá, Elias disse, com o olhar fixo no chão. Mas eu não passo da entrada e volto correndo, sem olhar para trás. A viagem levou metade do dia. Saíram da vila e pegaram um caminho de terra que, aos poucos, foi se tornando um atoleiro. A paisagem mudava gradualmente. A terra batida e seca dava lugar a um terreno úmido, mais verde e selvagem. O ar ficou pesado, carregado de uma umidade sufocante e do cheiro de vegetação apodrecida e de água parada. Era um cheiro ancestral, um cheiro de pântano que não era bem-vindo. Mãe, estou com medo, Tiago sussurrou, agarrado ao braço de Isabela, seus olhos grandes e redondos. Não precisa ter medo, ela respondeu, embora seu próprio coração estivesse acelerado, batendo contra as costelas como um tambor apressado. Estamos indo para a nossa casa. Ela tentava infundir coragem nas crianças e em si mesma. Quando finalmente chegaram, até Isabela teve que lutar contra o desânimo, que era quase uma rendição. A estrada terminava num trilho estreito que desaparecia dentro de uma mata fechada, densa e sombria. Além da vegetação, havia água, muita água, circundando tudo como um fosso natural e traiçoeiro. O ar estava cheio de sons estranhos, grasnidos de pássaros que ela nunca tinha ouvido, chiados e o ruído constante de água borbulhando na lama. É aqui, Elias disse, parando a carroça abruptamente. A cabana fica seguindo essa trilha por uns 200 metros. Tem uma ponte velha para atravessar a água, se é que ainda está de pé. Isabela desceu, pegando a mão das crianças. Elias jogou suas poucas malas no chão. Senhora, ele disse antes de montar no burro, com uma urgência palpável. Se quer um conselho, volte comigo agora. Este lugar não é para gente viva. Obrigada pela preocupação, Isabela respondeu, sua voz calma contrastando com o caos em seu peito. Mas vamos ficar. Elias balançou a cabeça e partiu num trote apressado, desaparecendo na poeira. A família ficou sozinha, engolida por aquele fim de mundo. A trilha era muito pior do que Isabela imaginava.
A água havia subido e quase coberto o caminho, transformando-o em lama movediça. Ela teve que ir na frente, abrindo o caminho com um facão velho que trouxera, cortando cipós grossos e folhas escuras. Lucas ajudava a guiar Sofia e Tiago. Mosquitos os atacavam em nuvens negras, e mais de uma vez Isabela parou para verificar se não havia cobras venenosas se enrolando nos troncos caídos. A ponte, quando a encontraram, era um milagre prestes a cair. Tábuas apodrecidas repousavam sobre troncos velhos e cordas podres serviam como corrimão precário. A água lá embaixo era preta como café, turva e parada. Isabela teve certeza de ter visto olhos amarelos de jacaré espreitando na penumbra. Vamos atravessar um de cada vez, ela disse, tentando acalmar a própria respiração. Lucas, você primeiro. Pise só onde eu pisar. A travessia foi aterrorizante. As tábuas gemiam sob o peso, algumas cedendo com um ruído seco. Mas eles conseguiram passar, todos os 4. Do outro lado, a trilha continuava por mais 50 metros e, finalmente, a cabana apareceu. Era pior do que Isabela poderia ter imaginado em seus piores pesadelos de viúva. A construção, feita de madeira e barro, estava em ruínas, mais uma mancha no pântano do que um abrigo. O telhado de palha tinha buracos enormes, as paredes estavam inclinadas e a porta pendia de uma única dobradiça enferrujada. Ao redor, o mato havia engolido tudo. Cipós grossos cobriam as paredes como serpentes verdes, e a vegetação crescia sobre o que um dia fora uma varanda. Sofia começou a chorar. Mãe, eu quero ir embora. Tiago abraçou a perna da mãe, tremendo incontrolavelmente. Até Lucas, sempre tentando ser forte, tinha lágrimas nos olhos, a boca contraída pelo medo. Isabela respirou fundo, puxando aquele ar pesado, sentindo o cheiro de mofo e desespero. Ela se ajoelhou e abraçou os 3, puxando-os para um calor de urgência. Crianças, venham aqui. Ela sussurrou, a voz cheia de areia e determinação. Eu sei que parece ruim agora, mas sabem o que vejo. Ela esperou que eles a olhassem. Eu vejo uma casa que precisa de amor. Vejo terra boa para plantar. Vejo um lugar onde podemos recomeçar, longe daqueles que nos fizeram mal. Vamos trabalhar juntos e transformar isto num lar. Mas, mãe, Lucas disse, a voz embargada. E as histórias? As maldições? São apenas histórias, meu filho, Isabela respondeu. O que assusta as pessoas é o desconhecido. Vamos conhecer este lugar. E o medo vai embora. Ela estava errada e certa ao mesmo tempo. O medo não iria embora tão facilmente, mas o que eles encontrariam naquele lugar sombrio mudaria suas vidas de formas que ela jamais poderia imaginar. Eles entraram na cabana com cautela, como se estivessem invadindo o túmulo de alguém. O interior era ainda mais opressor que o exterior. Teias de aranha cobriam tudo como véus de noiva cinzentos. O pó era espesso e o cheiro de mofo e umidade era sufocante, quase visível. Havia buracos no chão, onde as tábuas haviam cedido. Mas, em meio ao caos, uma lareira de pedra parecia sólida, e a estrutura principal da casa, apesar de tudo, ainda estava de pé. A primeira coisa, Isabela disse, forçando uma alegria na voz que não sentia, é limpar um canto para dormirmos esta noite. Lucas, ajude-me a varrer. Sofia, pegue os panos e vamos tirar as teias de aranha. Tiago, você fica sentado aqui e cuida das nossas coisas. Eles trabalharam até o sol começar a se pôr, o que no brejo das almas perdidas acontecia cedo por causa das árvores altas e densas que cercavam a propriedade. Eles conseguiram limpar um único cômodo, o que seria a sala principal. Isabela improvisou camas com as mantas que trouxeram e acendeu fogo na lareira. A fumaça, embora grossa, ajudou a espantar os insetos e melhorou um pouco o cheiro de morte e estagnação. Quando a noite caiu completamente, o brejo das almas perdidas se transformou. Os sons, que durante o dia eram apenas estranhos, se tornaram aterrorizantes.
Gritos agudos de animais que ela não conseguia identificar. Capivaras? Onças? O estalo de galhos quebrando na mata densa. O barulho úmido de água sendo agitada por alguma criatura. As crianças se apertaram ao redor de Isabela, a luz bruxuleante da lareira projetando sombras assustadoras nas paredes. Mãe, Tiago sussurrou, a voz tremendo como uma folha. Tem alguém lá fora? Isabela ouviu com atenção o facão que ela usara para cortar cipós escondido sob a manta. Além dos sons naturais do pântano, havia algo mais. Seriam passos humanos? Ou seria apenas sua imaginação, já em colapso? É só o vento, meu amor, ela disse, a mão apertando o cabo do facão. Foi então que ouviram um som diferente. Não veio de fora, mas debaixo do assoalho, dentro da cabana. Era um som rítmico, como se alguém estivesse batendo na madeira por dentro. Toque, toque, toque. As crianças gritaram em uníssono, um som agudo de terror. Isabela se levantou, o facão erguido. Quem está aí? Ela gritou, a voz alta e firme, mas o eco na cabana a fez soar mais assustadora. Silêncio. Depois, um som de madeira rangendo, pesado, lento. Uma das tábuas do assoalho se moveu. Isabela empurrou as crianças para trás. Fiquem atrás de mim! A tábua se levantou, revelando um buraco negro no chão, uma abertura para uma escuridão absoluta. Isabela preparou o facão, pronta para atacar o que quer que saísse dali. Mas não saiu nada. Apenas um vazio gelado se abriu. Pegando um tição aceso da lareira, Isabela se aproximou. O buraco revelava uma escada, degraus de pedra, que desciam para a escuridão. Mãe, não desce! Lucas implorou, o medo finalmente rompendo sua tentativa de ser o homem da casa. Isabela olhou para os filhos apavorados. Ela sabia que deveria esperar até o dia seguinte, com a luz do sol. Mas algo a impulsionava. Talvez fosse o desespero de encontrar algo, qualquer coisa, que justificasse ter trazido seus filhos para aquele inferno amaldiçoado. Fiquem aqui, não saiam por nada. Ela desceu devagar. Os degraus eram de pedra trabalhada, o que era estranho numa cabana tão pobre. O tição iluminava pouco, mas o suficiente para ver que estava numa espécie de câmara subterrânea. As paredes eram de pedra, frias e sólidas. Definitivamente não era trabalho de um caboclo pobre, mas sim de alguém com recursos e um segredo para esconder. No centro da câmara havia uma mesa de madeira, já carcomida pelo tempo e pela umidade do Pantanal. Sobre ela, protegido por uma capa de couro encerado que resistira ao tempo, estava um livro. Isabela se aproximou e abriu-o cuidadosamente. Era um diário. A primeira página tinha uma data, 15 de março de 1718, e a caligrafia era elegante, mas nervosa. Começava assim: Eu, Padre Miguel de Santarém, da Companhia de Jesus, faço este registro para que a verdade não morra comigo. O ouro que ajudei a esconder não é fruto do trabalho nas minas, como dizem, é sangue. Sangue dos índios que foram massacrados, sangue dos negros que morreram escavando, sangue dos próprios bandeirantes que se mataram pela ganância. Isabela sentiu o cheiro do medo e da morte subindo pelas páginas. Era a confissão de um crime que maculava aquela terra. Lá de cima, ela ouviu Lucas chamar, a voz cheia de pânico. Mãe, já vou subir! Ela gritou de volta, a adrenalina correndo em suas veias. Ela folheou rapidamente o diário. Havia mapas, desenhos de símbolos estranhos, referências a marcos no Pantanal, e numa das últimas páginas uma frase que fez seu coração parar e recomeçar a galope. O tesouro está enterrado, onde a cruz de ferro beija a grande figueira. 40 passos a oeste da cabana, 3 braças de profundidade. Que Deus perdoe nossa ganância. Isabela fechou o diário e subiu correndo, o tição nas mãos. As crianças a abraçaram, aliviadas e chorosas. O que tinha lá embaixo, mãe? Sofia perguntou, os olhos verdes cheios de curiosidade. Nada de importante, Isabela mentiu.
Só um porão velho. Amanhã vamos fechar esse buraco para sempre. Mas ela não fechou o buraco. Nos dias seguintes, enquanto lutava para tornar a cabana habitável, Isabela estudava o diário em segredo, descendo ao porão frio quando as crianças dormiam. A história contada pelo padre Miguel era terrível e fascinante. O padre havia acompanhado uma expedição de bandeirantes em 1718, liderada pelo capitão Duarte de Melo. Eles haviam encontrado uma tribo Guaicuru que possuía ouro, uma quantidade imensa, provavelmente saqueada de outras expedições. A ganância se manifestou em sua forma mais pura. Os bandeirantes massacraram a tribo inteira, homens, mulheres e crianças. O padre Miguel, horrorizado, mas impotente para impedir o banho de sangue, registrou tudo. Com o ouro em mãos, a maldição começou a se cumprir. Os bandeirantes começaram a se voltar uns contra os outros. Durante a viagem de volta, foram emboscados por outra tribo, vingando seus irmãos mortos. Dos 50 homens da expedição, apenas 3 sobreviveram, o padre e 2 bandeirantes feridos. Perseguidos e morrendo de febre, eles encontraram refúgio naquele brejo. Construíram a cabana como fachada e a câmara subterrânea para esconder o ouro. O plano era voltar mais tarde com reforços, mas a febre do Pantanal levou os 2 bandeirantes. O padre, sozinho e também doente, enterrou o ouro e deixou o diário como sua confissão final. Morro com o peso de meus pecados, ele escreveu na última entrada. Que este ouro maldito nunca seja encontrado, mas se for, que seja usado para o bem, para redimir o sangue derramado. Isabela guardou o segredo. Ela tinha um trabalho mais urgente. A cabana precisava de reparos desesperadamente para sobreviver ao próximo temporal. Com a ajuda de Lucas, ela cortou madeira podre e remendou o telhado. Sofia e Tiago ajudavam como podiam, catando palha seca, carregando água do poço que descobriram atrás da casa. Era um poço estranho, cercado por pedras com símbolos entalhados, os mesmos que apareciam nos mapas do padre. Mas a água era limpa e fresca, uma bênção em meio à podridão. Aos poucos, eles foram se adaptando à vida no brejo. Isabela descobriu que a terra, quando drenada, era incrivelmente fértil. Ela plantou uma horta com as sementes que trouxera. Lucas aprendeu a pescar nos canais de água limpa que encontraram. Sofia descobriu plantas medicinais, um conhecimento herdado da avó. Tiago, o menor, era o vigia, sempre alerta para cobras e outros perigos. Mas as noites continuavam difíceis, os sons, o medo do desconhecido, a solidão esmagadora. Isabela contava histórias, cantava canções. Ela tentava manter uma bolha de normalidade em uma situação completamente anormal. Foi em uma dessas noites, cerca de 2 semanas depois de chegarem, que tudo mudou. Isabela foi acordada por vozes. Vozes humanas e não os gritos e ruídos da fauna selvagem. Ela se levantou silenciosamente, o facão já em mãos, e espiou pela fresta da porta. Havia tochas se aproximando pelo trilho. Pelo menos 6 homens. Mãe, Lucas sussurrou, também acordado. Seus olhos estavam fixos na mãe, esperando o comando. Fique com seus irmãos. Não façam barulho, ela respondeu com urgência silenciosa. As vozes ficaram mais claras. Isabela reconheceu uma delas, e seu sangue gelou até os ossos. Era Valdo, o capataz do coronel Ramiro. Se ele estava ali, só podia significar o pior. É aqui, ouviu Valdo dizer, a voz arrastada e cheia de escárnio. A cabana da louca. Tem certeza que ela está aqui? Outro homem perguntou, sua voz trêmula. Este lugar me dá arrepios. O coronel mandou verificar. Diz que ela não tem direito a propriedade nenhuma. Quer que a gente a convença a sair. Risos cruéis ecoaram pelo pântano. Isabela pensou rápido. 6 homens armados, ela sozinha com 3 crianças e um facão. Não havia luta justa.
mas ela conhecia o brejo das almas perdidas melhor do que eles agora. Ela tinha a vantagem do território. Lucas, ela sussurrou, sua voz urgente. Pegue seus irmãos e desça para a câmara, agora. Mas, mãe, agora. As crianças desceram pelo alçapão com uma rapidez desesperada. Isabela fechou-o e puxou o baú mais pesado que restava, arrastando-o para cima da entrada, disfarçando-a. Depois, apagou a lamparina e saiu pela janela dos fundos. Os homens chegaram à porta e a arrombaram novamente. O som seco de madeira estilhaçada enchendo o ar. Cadê ela? Isabela, escondida no mato denso, começou a emitir ruídos estranhos, imitando os sons que ouvira nas noites anteriores. O som agudo de uma ave, o grunhido baixo de um animal. Os homens ficaram nervosos. Que foi isso? Deve ser ela tentando nos assustar. Vamos achá-la. Mas Isabela havia descoberto algo, explorando durante o dia. Havia áreas do Pantanal que eram traiçoeiras, areia movediça disfarçada de terra firme. Ela começou a se mover, fazendo barulho, atraindo os homens para longe da cabana, para dentro da escuridão e da lama úmida. Lá, vi alguma coisa se mexendo. Os homens a seguiram, suas tochas balançando freneticamente. Isabela os conduziu habilmente, sempre ficando fora de vista, sempre os atraindo mais para o coração do brejo. Cuidado! Um deles gritou de repente. Meu pé! Ele havia pisado na areia movediça. Quanto mais lutava para se libertar, mais rápido afundava. Me ajudem! Os outros tentaram puxá-lo, mas no escuro, no pânico, mais dois acabaram presos. O terror se instalou. É a maldição! O brejo está vivo! Vamos embora! Valdo, o capataz, tentou manter a ordem, mas era tarde demais. O medo da lenda era mais forte do que a lealdade ao coronel. Os homens fugiram, deixando para trás os três, que lutavam para não serem engolidos pela lama. Isabela esperou até ter certeza de que o grupo de Valdo havia desaparecido. Ela sentiu o cheiro da pólvora e do medo no ar úmido. Então, usando galhos longos e uma corda que trouxera, ela se aproximou e, com extremo cuidado, ajudou os três homens a sair da areia movediça. Eles a olharam, cobertos de lama e pavor, seus rostos quase irreconhecíveis. A senhora nos salvou? Um deles gaguejou. Vão embora, Isabela disse com firmeza, apontando o facão. E digam ao coronel Ramiro que esta terra é minha por direito. Tenho os papéis. Se ele mandar mais homens, o brejo não será tão misericordioso da próxima vez. Os homens fugiram, tropeçando no escuro, sem sequer olhar para trás. Isabela voltou para a cabana e libertou as crianças. Acabou? Sofia perguntou, ainda tremendo. Por enquanto, Isabela respondeu, o abraço apertado, mas ela sabia que o coronel não desistiria. Nos dias seguintes, Isabela trabalhou freneticamente. Se o coronel voltaria, ela precisava estar preparada. Foi então que ela tomou a decisão. Precisava procurar o tesouro. Se ele existisse, ela poderia usá-lo para comprar proteção, talvez até comprar a paz com o coronel, pagar por advogados na capital que o juiz Magalhães não pudesse subornar. Seguindo as instruções do diário, ela encontrou a grande figueira. Era uma árvore colossal, antiga, com raízes que se espalhavam pelo chão como serpentes gigantes. E lá, quase escondida, estava uma cruz de ferro cravada no tronco, engolida pela casca. 40 passos a oeste, Isabela murmurou, começando a contar. Ela marcou o local e naquela noite, depois que as crianças dormiram, ela começou a cavar. Era um trabalho extenuante. O solo do pântano era uma mistura úmida de terra, água e raízes que pareciam agarrar a pá com dentes. Suas mãos, acostumadas ao trabalho da fazenda, logo estavam em carne viva. O cheiro de terra molhada e raízes era forte, e o suor escorria em seu rosto, misturando-se à poeira. Na segunda noite de escavação, quando o desespero de encontrar um tesouro que talvez não existisse estava prestes a vencê-la, a pá bateu em algo sólido, madeira.
Com o coração disparado, batendo violentamente no peito, Isabela limpou a terra com as mãos. Ela encontrou a tampa de um baú. Era pesado demais para erguer sozinha. Ela teve que cavar ao redor, formando uma rampa improvisada. Quando finalmente conseguiu abri-lo, a luz fraca de sua lamparina refletiu em algo que a deixou sem fôlego. Moedas de ouro, barras de ouro, joias cravejadas de esmeraldas e diamantes. Era mais riqueza do que ela poderia gastar em 10 vidas. Era uma fortuna que pertencia a um rei, não a uma viúva. Isabela caiu de joelhos. As palavras do Padre Miguel ecoavam em sua mente. Sangue dos índios, sangue dos negros, sangue dos bandeirantes. Este ouro tinha uma história terrível. Era o ouro maldito, mas também poderia ser a salvação de sua família. Ela pegou apenas algumas moedas, o suficiente para necessidades imediatas, e enterrou o baú novamente. Ela precisava pensar, precisava de um plano. Ela não podia simplesmente aparecer com ouro na vila sem levantar suspeitas. Foi em uma manhã, uma semana depois, que o inesperado aconteceu. Isabela estava ensinando Sofia a identificar plantas comestíveis nos arredores da cabana, uma lição de sobrevivência, quando ouviu o grito agudo de Lucas. Seu filho havia ido pescar no canal mais afastado e agora gritava por socorro, sua voz quase sumindo na vegetação. Isabela correu, o facão na mão, o coração batendo na garganta. Ela encontrou Lucas na margem do canal, lutando para puxar alguém da água. Era um homem inconsciente, com um corte feio na cabeça, que estava se afogando. A canoa dele virou, mãe! Lucas gritou, o esforço em seu rosto pequeno. Juntos, conseguiram arrastar o homem para a margem lamacenta. Ele era jovem, talvez 30 anos, com cabelos negros, pele queimada de sol e um corpo forte. Vestia roupas simples, mas de boa qualidade, o que indicava que não era um capanga qualquer. Isabela verificou sua respiração. Sim, fraca e superficial. O corte na cabeça sangrava muito. Lucas, corra e pegue os panos limpos e a cachaça. Sofia, traga as ervas medicinais. Tiago, ferva a água. As crianças correram, aterrorizadas, mas obedientes. Isabela limpou o ferimento e fez um curativo com as folhas que Sofia trouxe. O homem gemeu, um som baixo e gutural, mas não acordou. Com esforço, eles o carregaram até a cabana e o acomodaram na única cama improvisada que tinham. Quem será? Quem será ele, mãe? Lucas perguntou, curioso, mas ainda assustado. Não sei, Isabela respondeu, mas está ferido e precisa de ajuda. É nosso dever cristão ajudá-lo. O homem permaneceu inconsciente por 2 longos dias. Isabela cuidou dele, trocando os curativos e pingando água nos lábios secos, sentindo o calor febril de seu corpo. As crianças ajudavam, observando o estranho com uma curiosidade mórbida. Foi no 3º dia que ele acordou. Isabela estava trocando o curativo na testa dele, que já mostrava sinais de melhora, quando seus olhos se abriram. Eram castanhos, quase dourados, refletindo a luz da manhã que entrava pela porta aberta. Onde? Onde estou? Ele murmurou, a voz fraca. Você está seguro. Isabela respondeu, sua voz suave. Teve um acidente. Seu barco virou. O homem tentou se levantar e gemeu de dor. Minha cabeça. Fique deitado. Bateu forte a cabeça. Como se chama? Gabriel Ribeiro. Isabela sentiu uma leve tensão. O sobrenome era comum, mas ela estava em guarda. Eu sou Isabela Rocha. Estas são minhas crianças. Lucas, Sofia, Tiago. Gabriel olhou ao redor, percebendo o estado da cabana, a miséria e a desolação do lado de fora. O brejo das almas perdidas. É a nossa casa agora, ela disse com uma ponta de orgulho. Ele a olhou com algo que parecia admiração, misturada à perplexidade. Corajosa ou louca? Talvez as duas coisas, ela respondeu, permitindo-se um pequeno e raro sorriso. Descanse. Quando estiver melhor, pode ir embora.
Mas Gabriel Ribeiro não foi embora quando melhorou. Gabriel alegou que ainda estava fraco, que precisava recuperar as forças completamente. Isabela desconfiava que havia mais, mas não perguntou. A verdade era que a presença de um outro adulto era um conforto. Havia quanto tempo ela não tinha alguém com quem conversar que não fossem seus filhos? Gabriel se mostrou útil. Apesar do ferimento, ele insistiu em ajudar nos trabalhos. Ele consertou o telhado de forma adequada, reforçou as paredes com barro e madeira e até construiu móveis novos. Ele tinha uma habilidade incrível com as mãos e um conhecimento sólido de construção. Onde aprendeu tudo isso? Isabela perguntou um dia, observando-o construir uma mesa robusta. Meu pai era carpinteiro. Ele respondeu, sem olhá-la. Antes. Isabela notou a hesitação em sua voz, o ponto de interrogação no passado dele. Mas ela não insistiu. Todos ali tinham seus segredos. As crianças logo se apegaram a ele. Lucas o seguia para todo lado, sedento por uma figura masculina. Sofia ria de suas histórias engraçadas sobre pescarias. Até Tiago, o mais tímido, começou a chamá-lo de Tio Briel. Foi numa tarde, cerca de 2 semanas após sua chegada, enquanto estavam sentados do lado de fora da cabana, observando o pântano e as crianças brincando, que Gabriel revelou mais sobre si mesmo. Preciso lhe contar algo, Dona Isabela, ele disse, sua voz tensa. Não foi por acaso que eu estava neste pântano. Isabela sentiu um arrepio na espinha. O que quer dizer? Meu avô foi bandeirante, Inácio Ribeiro. Isabela quase engasgou. Era um dos nomes mencionados no diário do Padre Miguel. Gabriel continuou, sua voz baixa e carregada. Eu cresci ouvindo histórias sobre um tesouro perdido no Pantanal. Meu avô foi um dos poucos sobreviventes da expedição de 1718. Antes de morrer, ele delirava sobre ouro amaldiçoado, sobre crimes terríveis. Minha família sempre achou que era delírio de febre, mas eu sempre me perguntei se era verdade. E veio procurar, Isabela perguntou, tentando manter a voz neutra. Sim, vendi tudo o que tinha, comprei suprimentos, vim sozinho. Fui tolo, eu sei, quase morri. Se não fosse pela senhora e seu filho... Isabela ficou em silêncio. Gabriel era descendente de um dos assassinos, de um dos homens que trouxeram a maldição do ouro para aquela terra. Ele teria direito ao tesouro? Mas então ela se lembrou das palavras do Padre Miguel. Que seja usado para o bem, para redimir o sangue derramado. Senhor Gabriel, ela começou com cuidado. Se esse tesouro existisse, o que o senhor faria com ele? Gabriel ficou pensativo, olhando para o horizonte. Honestamente, não sei. Eu vim atrás dele por desespero. Perdi minhas terras para dívidas. Pensei que o ouro resolveria meus problemas. Mas estar aqui, ver a senhora e seus filhos vivendo com tão pouco, mas com tanta dignidade, me fez repensar muita coisa. O ouro não vale nada se a alma estiver vazia. Naquela noite, Isabela tomou uma decisão. Ela levou Gabriel até a câmara subterrânea e mostrou o diário do Padre Miguel. Gabriel leu em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Ao terminar, havia lágrimas em seus olhos. Meu Deus, meu avô participou disso. Todo aquele sangue. O padre pediu que o ouro fosse usado para o bem, Isabela disse suavemente, para redimir os pecados. A senhora encontrou o tesouro? Isabela hesitou, depois assentiu. Mas não sei o que fazer com ele. É amaldiçoado. Carrega a morte de inocentes, mas também poderia ajudar muita gente. Gabriel segurou as mãos dela, suas palmas calejadas e fortes. Dona Isabela, a senhora é a pessoa mais honesta que já conheci. Se alguém pode redimir esse ouro, é a senhora. Foi a primeira vez que se tocaram de uma forma que não era sobre curar feridas. Isabela sentiu algo que não sentia há muito tempo, calor, conexão, a possibilidade de um novo futuro, mas o momento foi quebrado por gritos vindos de fora.
Lucas entrou correndo na câmara. Mãe, são os homens do coronel, muitos deles. Isabela e Gabriel subiram correndo. Pela janela, eles viram as tochas se aproximando na trilha. Desta vez, não eram 6 homens, eram pelo menos 20. O coronel Ramiro estava montado em seu cavalo negro, na frente. Leve as crianças para a câmara, Gabriel disse, sua voz urgente e cheia de autoridade. Eu vou enfrentá-los. Não, são muitos. Confie em mim. Havia algo em seus olhos, uma determinação fria e calculista, que fez Isabela obedecer instintivamente. Ela levou as crianças para baixo e fechou o alçapão, cobrindo-o com o baú. Enquanto isso, Gabriel saiu da cabana e esperou os homens no terreiro. Ora, ora, o coronel Ramiro disse, puxando as rédeas de seu cavalo. Quem temos aqui? Gabriel Ribeiro, o jogador endividado. Pensei que tinha fugido para as minas. Coronel, Gabriel cumprimentou com frieza, a postura ereta, desafiadora. Onde está minha cunhada? Revistem a cabana. Os capangas entraram e saíram rapidamente. Não tem ninguém, coronel, mas tem sinais de mulher e crianças. Devem estar escondidas por perto, o coronel zombou. Procurem. Coronel, Gabriel disse alto, o senhor está invadindo propriedade privada. Dona Isabela tem os papéis legais. Papéis podem ser rasgados, o coronel respondeu, a voz perigosa, esmagando o chão com as botas. E acidentes acontecem no Pantanal. Ninguém vai questionar se uma mulher louca e seus filhos desapareceram neste lugar maldito. Vai ter que passar por mim, Gabriel disse calmamente. O coronel Ramiro gargalhou, uma risada alta e cruel que ecoou no pântano. Você, sozinho contra 20 homens? Perdeu o juízo junto com seu dinheiro, forasteiro? Não estou sozinho, Gabriel disse, sua voz ainda calma, mas seus olhos, dourados na luz das tochas, brilhavam com confiança. Ah, não? E quem está com você? Os fantasmas do brejo. Gabriel deu um assobio agudo, um som estranho, profundo, que se perdeu na escuridão. Por um momento, nada aconteceu. O silêncio era tão tenso que se podia sentir o cheiro do medo na respiração dos capangas. Então, das sombras ao redor da cabana, figuras emergiram. Índios. Pelo menos 15 guerreiros guaicurus pintados para a guerra, arcos retesados em suas mãos. Eles eram os donos originais daquela terra, e agora eram os guardiões. O coronel Ramiro empalideceu, o rosto branco como papel sob a luz da tocha. Como salvei a vida do filho do cacique há 2 anos, Gabriel explicou, a voz ressoando com ironia. Eles me devem um favor, e não gostam de invasores no brejo, especialmente descendentes daqueles que massacraram seus ancestrais. Os homens do coronel estavam aterrorizados. Os guaicurus tinham fama de guerreiros ferozes, invisíveis na mata. Isto não vai ficar assim, o coronel rosnou. Eu volto com o exército se for preciso. Pode tentar, Gabriel disse, mas antes, talvez queira saber que tenho em meu poder documentos muito interessantes. O coronel Ramiro parou, a respiração presa. Documentos sobre suas negociatas, seus subornos, seus crimes. Gabriel continuou, forçando um tom de confiança absoluta. Estão com o meu advogado na capital, com instruções para serem entregues ao governador caso algo aconteça comigo ou com a família de Dona Isabela. Era um blefe, uma mentira habilmente tecida, mas o coronel Ramiro não sabia disso. E considerando suas muitas atividades ilegais, ele não podia se arriscar. Seus olhos piscaram no escuro, cheios de ódio e pânico. Maldito! Vá embora, coronel, e não volte, Gabriel ordenou, dando um passo à frente. Dona Isabela e seus filhos estão sob minha proteção agora, a proteção do brejo. O coronel puxou as rédeas do cavalo com violência. Vamos! Ele gritou para seus homens. Eles fugiram apressadamente, olhando nervosamente para os guerreiros indígenas que os observavam em silêncio. Quando as tochas desapareceram na escuridão, o cacique dos guaicurus se aproximou de Gabriel. Era um homem velho, seu rosto marcado pela sabedoria e pelo tempo.
A dívida está paga, Gabriel Ribeiro, ele disse em português com um sotaque forte. Obrigado, meu amigo. O cacique olhou para a cabana, depois para a escuridão do pântano. Esta terra tem sangue velho, sangue do meu povo, mas também sinto algo mais. Mudança, talvez redenção. Os guerreiros desapareceram na noite, tão silenciosamente quanto haviam aparecido. Isabela saiu da cabana com as crianças. Lucas olhava para Gabriel como se ele fosse um herói de lenda. Sofia e Tiago correram para abraçá-lo. Você nos salvou! Sofia exclamou. Como você conhece os índios? Lucas quis saber. Gabriel sorriu. É uma longa história. Conto outro dia. Isabela se aproximou, o coração ainda batendo no ritmo da batalha. Obrigada, mas o coronel vai voltar. Não, não vai, Gabriel disse com convicção. Ele é covarde. Sem seus capangas, sem certeza de vitória, ele não arrisca. E os documentos? O advogado? Gabriel sorriu envergonhado. Eu inventei. Isabela balançou a cabeça, entre a admiração e a exasperação. O senhor é um homem perigoso, Gabriel Ribeiro. Só quando preciso proteger quem é importante, ele respondeu. Eles se olharam, e novamente aquele calor, aquela possibilidade de futuro, reacendeu-se. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Isabela e Gabriel sentaram-se perto da lareira. Preciso lhe mostrar algo, Isabela disse, levando-o até a figueira. Juntos, eles desenterraram o baú. Gabriel ficou sem palavras ao ver o ouro, o brilho das moedas, o reflexo das esmeraldas. É mais do que eu imaginei. E agora, o que fazemos com isso? O que o padre pediu, Isabela sussurrou. Usamos para o bem, para redimir. Mas como? Se aparecermos com ouro, todos vão perguntar de onde veio. Gabriel pensou profundamente. Eu conheço um ourives na capital. Discreto. Podemos ir vendendo aos poucos, investir em terras, em negócios legítimos, construir algo duradouro. Nós? Isabela perguntou suavemente. Gabriel tomou as mãos dela. Isabela, eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas sinto que encontrei algo aqui que procurei a vida toda. Não o ouro. Você, as crianças, uma família. Deixe-me ficar. Deixe-me ajudar a criar as crianças, a construir algo bom neste lugar que teve tanto sofrimento. Isabela sentiu as lágrimas escorrerem. Há quanto tempo ela não chorava de esperança em vez de desespero. Sim, ela sussurrou. Fique. Nos meses seguintes, Isabela e Gabriel trabalharam juntos para transformar o brejo das almas perdidas. Com cuidado e paciência, eles foram vendendo pequenas quantidades do ouro, sempre com uma história plausível. Um achado aqui, uma pepita ali, nada que chamasse muita atenção do coronel ou de seus espiões. Com o dinheiro, compraram ferramentas melhores, sementes, gado. Contrataram trabalhadores da vila de São Francisco, homens honestos que precisavam de emprego e um salário justo. A cabana foi reconstruída, transformada numa casa de verdade, sólida e digna, com quartos para cada criança, uma cozinha espaçosa e uma varanda que dava para o Pantanal, que já não parecia tão ameaçador. O nome do lugar foi trocado, de Brejo das Almas Perdidas para Fazenda Aurora. Isabela abriu uma escola. Não uma escola qualquer, mas uma escola gratuita para filhos de escravos libertos, índios, mestiços, todos aqueles que o sistema da época ignorava. Ela contratou um jovem professor idealista da capital chamado Carlos, que acreditava que a educação era a única arma capaz de mudar o mundo. Gabriel desenvolveu um sistema engenhoso de drenagem que transformou partes do pântano em terra cultivável. Logo, eles estavam produzindo arroz, milho e mandioca. Eles empregavam dezenas de famílias, pagando salários justos e tratando a todos com a mesma dignidade. A transformação não passou despercebida. Viajantes começaram a parar para ver o milagre da Fazenda Aurora, que havia nascido de uma maldição. Um dia, chegou uma visita inesperada, uma comitiva oficial com soldados e bandeiras. Isabela e Gabriel se prepararam para o pior,
mas quem desceu da carruagem principal foi o próprio governador da província, Dom Mendes. Então é verdade, ele disse, olhando ao redor, impressionado com a ordem e a prosperidade. O Pantanal amaldiçoado se tornou um modelo de prosperidade. Excelência, Isabela fez uma reverência. Seja bem-vindo. Dona Isabela Rocha, não é? Tenho ouvido histórias notáveis sobre a senhora e sobre o senhor Gabriel Ribeiro. Esperamos não ter feito nada de errado, Gabriel disse, cauteloso. O governador sorriu. Pelo contrário, recebi relatórios de uma fazenda onde brancos, negros e índios trabalham juntos, onde crianças pobres recebem educação, onde a prosperidade é compartilhada. Tive que ver com meus próprios olhos. Ele caminhou pela propriedade, visitou a escola, onde o professor Carlos ensinava matemática para uma classe mista de 20 crianças. Ele viu os campos irrigados, as casas dos trabalhadores, simples, mas dignas. Notável, ele disse finalmente. Absolutamente notável. Tenho uma proposta. A província precisa de mais lugares como este. Tenho terras devolutas, abandonadas. Se concordarem em desenvolvê-las como fizeram aqui. Seria uma honra, Isabela e Gabriel responderam. Mas havia um assunto pendente. O coronel Ramiro. Ah, sim, o governador disse. O coronel está sendo investigado. Parece que alguém enviou documentos anônimos detalhando suas atividades ilegais. Extorsão, assassinato, roubo. Ele fugiu para o Paraguai, dizem. Isabela e Gabriel se entreolharam. Eles não haviam enviado documento nenhum. Quem enviou os documentos? Gabriel perguntou. Curiosamente, o governador respondeu. Vieram com uma nota dizendo apenas: pela redenção dos pecados antigos, assinado por um padre arrependido. Estranho, não? Muito estranho. Mas Isabela pensou no diário do padre Miguel e em sua prece por redenção. Talvez, de alguma forma, o destino havia agido. O casamento de Isabela e Gabriel foi realizado 6 meses depois, na capela que eles construíram na fazenda. Foi um evento que reuniu toda a região, brancos, negros, índios, ricos e pobres, todos celebrando juntos o triunfo da esperança. Lucas, agora com 11 anos, levou as alianças. Sofia, de 8, espalhou flores silvestres. Tiago, de 5, segurava a cauda do vestido de Isabela. O vestido, simples mas elegante, foi comprado com dinheiro honestamente ganho do trabalho na Fazenda Aurora, não do ouro. O padre que realizou a cerimônia falou em seu sermão sobre redenção, sobre como do sofrimento pode nascer a esperança e como o amor verdadeiro transforma não apenas pessoas, mas lugares inteiros. O que era chamado de brejo das almas perdidas, ele disse, é agora a Fazenda Aurora. O que era maldição se tornou bênção. Este é o poder do amor, da fé, da determinação. Durante a festa, o velho cacique Guaicuru apareceu. Ele trazia um presente para Isabela e Gabriel, um colar de contas e penas, um símbolo de proteção. Para a nova família, ele disse, o Pantanal aceita vocês agora. A maldição antiga está quebrada. Isabela usaria aquele colar pelo resto de sua longa vida. Os anos passaram. A Fazenda Aurora prosperou e cresceu, tornando-se uma referência. Isabela e Gabriel tiveram mais 3 filhos. Daniel, em homenagem ao primeiro marido de Isabela, Miguel, em homenagem ao padre, e Aurora, porque era isso que eles haviam encontrado. O ouro do baú foi sendo usado ao longo dos anos, sempre para o bem. Construíram um hospital, mais escolas, ajudaram famílias necessitadas a começar de novo. Quando o último pedaço foi usado, 30 anos depois, eles haviam transformado não apenas o Pantanal, mas toda a região. Isabela viveu até os 83 anos. Gabriel morreu 2 anos antes dela, segurando sua mão, sussurrando palavras de amor. Eles foram enterrados lado a lado, sob a grande figueira onde haviam encontrado o tesouro. Mas o verdadeiro tesouro, Isabela sempre dizia, não foi o ouro, foi a chance de recomeçar,
o amor que encontrou, a família que construiu, as vidas que transformou. A Fazenda Aurora existe até hoje, 200 anos depois. É um patrimônio histórico, um símbolo de superação. A cabana original foi preservada e transformada em museu. Em uma das últimas páginas de seu diário, escrito pouco antes de sua morte, Isabela resumiu tudo. Vivia uma vida que ninguém acreditaria se não tivesse testemunhas. De viúva desesperada a matriarca de um império de esperança. De mulher quebrada à esposa amada. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Isabela assustada, diria apenas: tenha fé. Não fé em milagres fáceis, mas fé no trabalho diário. Não fé em tesouros enterrados, mas fé nas riquezas que criamos com nossas próprias mãos e corações. O Pantanal me ensinou a maior lição de todas. O que morre como maldição pode renascer como bênção. O que morre como desespero pode renascer como esperança. A história da Fazenda Aurora é contada de geração em geração. A última surpresa foi encontrada por seu trineto, Lucas Ribeiro Neto, em uma fenda da câmara subterrânea. Um embrulho de couro. Dentro, uma carta, escrita pelo padre Miguel de Santarém. Se você está lendo isto, a carta começava, significa que encontrou o último segredo do brejo das almas perdidas. Eu sou Miguel de Santarém, o padre cujo diário começou tudo isso. Não estou morto. Fugi, mudei de nome, mas acompanhei de longe o que aconteceu. Vi a chegada de Isabela, vi sua luta, vi seu triunfo. O ouro que roubamos com sangue se tornou semente de esperança. Por isso voltei secretamente e deixei os documentos que incriminavam o coronel. Era o mínimo que podia fazer. Deixo esta carta como testemunho final. Milagres existem, mas não os milagres fáceis, instantâneos, mas os milagres construídos dia após dia, escolha após escolha, ato de amor após ato de amor. Lucas Ribeiro Neto, ao guiar os visitantes pela fazenda, sempre para em frente ao retrato de Isabela, sentada na varanda, olhando para o Pantanal com um meio sorriso. Esta, ele diz aos visitantes, é Isabela Rocha Fernandes, a mulher que comprou uma cabana amaldiçoada por 10 mil réis e a transformou em um império de esperança. Não com o ouro, mas com algo muito mais valioso. A certeza de que nenhum lugar é amaldiçoado demais para ser redimido. Nenhum sonho é impossível demais para quem tem coragem de lutar. E assim, a história da Fazenda Aurora permanece. Um lembrete eterno de que em nossos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, é exatamente quando o milagre está prestes a começar.